Capítulo 13. Reinado de Jeoacás, rei de Israel. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele havia feito Israel pecar. Não os abandonou. Por esse motivo, a ira de Javé se acendeu contra Israel, e por longo período o Senhor os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, porquanto observou todo o sofrimento que o rei da Síria impunha sobre Israel. Então o Senhor providenciou um Salvador para Israel, que libertou os filhos de Israel do jugo dos arameus e puderam voltar a morar em suas tendas, como antigamente. Entretanto, continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia conduzido Israel a cometer. Além disso, obstinaram-se no erro, permitindo que o poste ídolo permanecesse em pé e sendo cultuado entre eles em Samaria. Assim, de todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados da infantaria, porquanto o rei da Síria havia destruído a maior parte do poder militar de Jeoacás, reduzindo-os a pó. Ora, os demais feitos de Jeoacás e tudo o que realizou, bem como a sua glória e poder, porventura, não estão todos registrados no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho reinou em seu lugar. O reinado de Jeoás. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o mal aos olhos de Javé, e não se afastou de nenhum dos pecados ao qual Jeroboão, filho de Nebate, que induziu o povo de Israel a errar, porém andou obstinadamente em pecado. Quanto às demais atitudes de Jeoás, como todos os acontecimentos do seu reinado, todos os seus atos e realizações, inclusive a guerra que estabeleceu contra Amazias, rei de Judá, estão registrados por escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. Jeoás foi sepultado em Samaria junto com os reis de Israel. A morte de Eliseu. Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Então Eliseu solicitou: Vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida, Eliseu disse ao rei de Israel: Empunha e retesa o arco. E Jeoás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: Abre a janela que dá para o oriente, em direção ao leste, e atire. O rei assim o fez, e Eliseu afirmou: Esta é a flecha da vitória de Javé, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerás todos os arameus em Afeque, e serão aniquilados. Em seguida, Eliseu disse mais: Pega as flechas. E ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: Agora bate nelas no chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguidas, e cessou. O homem de Deus ficou muito triste, e irritou-se contra ele, exclamando: Era preciso dar 5 ou 6 golpes. Desse modo iria derrotar a Síria, e a arrasaria por completo. Todavia, agora, vencerás os arameus 3 vezes somente. Passados esses acontecimentos,
Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram de repente uma dessas tropas. Então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Hazael, rei da Síria, subjugou a Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dos israelitas e demonstrou seu carinho para com eles, por causa da aliança celebrada com Abraão, Isaque e Jacó. Até nossos dias, não os quis destruir e nem os rejeitou para longe de sua face. Morreu Hazael, rei dos arameus, e Ben-Hadad, seu filho, governou a Síria em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, durante a guerra. 3 vezes Jeoás o feriu severamente, venceu e recuperou as cidades de Israel.